Professor, o cara tava perdendo. Mas eu ganhei. Eu tenho, não, eu não tenho isso. Não. Ah, pessoal, olha aqui. Verde. Já tem, pessoal? Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Então, na última aula, estava explicando as questões aí, nós paramos em qual? 2. Qual que é a pergunta? Explique o método dedutivo de Francis Bacon. 3. 3. Explique o método matemático experimental de Galileu Galilei. Então, Galileu vai ser o responsável por desenvolver um método chamado método matemático experimental. Então, gente. Então, para Galileu, o caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro é o caminho da matemática e da experiência. É fazer experiências e transformar essas experiências em números, em fórmulas matemáticas para explicar os fenômenos observados através da experiência. Ele, por exemplo, ficava lá na Torre de Pisa, jogando objetos de lá. A partir disso, ele chegou à sua teoria da lei da queda livre dos corpos. Então, segundo a lei da queda livre dos corpos, todos os corpos caem à mesma velocidade, desde que estejam numa condição ideal, que não sofra a resistência do ar. Qual que é essa condição ideal? Oi? Bota uma folha No vácuo, você tem uma folha aí? Aqui, ó, tem uma regra. Vamos soltar esses dois objetos juntos. Ah, tá. Eles vão cair ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque a resistência do ar é mais forte. Como o livro é mais O pesado. papel vai sofrer mais a resistência do ar e por isso ele não vai cair ao mesmo tempo que o caderno. Se eu fizer uma bolinha com o papel, ele vai sofrer menos e vai cair simultaneamente junto. Ou se eu soltar o papel junto com o livro, os dois caem ao mesmo tempo. Por quê? O papel pegou o vácuo do livro. Então no vácuo todos os corpos caem à mesma velocidade. Qual que é essa velocidade? 9,8 metros por segundo. Então, através de experiências, ele elabora uma fórmula matemática para explicar um fenômeno, que é o fenômeno da queda dos corpos. Aí ele conseguiu traduzir em números, em matemática, esse fenômeno. Todos os corpos do vácuo caem à mesma velocidade, que é a velocidade de 9,8 metros por segundo. Então esse é o método matemático experimental. Você faz experiências para tentar compreender os fenômenos. Depois você traduz essas experiências em números, em cálculos, em fórmulas. É isso que a física faz, não é? Por isso que a física tem tanta matemática. A física é um estudo de fenômenos da natureza, diversos fenômenos. Um deles é o movimento dos corpos. Um fenômeno que ainda não tinha sido totalmente explicado pelo Galileu, mas que na mesma esteira de Galileu vai levar outros pensadores a elaborarem suas teorias. Por exemplo, o Kepler. O Kepler vai observar que os objetos, ou pelo menos os astros, eles não fazem um movimento circular como se acreditava. A forma geométrica que a Terra empreende enquanto ela está dando uma volta ao redor do Sol, como é que é chamada essa forma? Rotação. Translação, rotação em torno do próprio eixo, né?
Rotação em torno do próprio eixo demora 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Translação em volta do Sol. E a forma geométrica é de uma elipse. Então ele, a partir de observações experimentais, ele chega à conclusão que a forma geométrica, ou seja, o modelo matemático que a Terra faz ao girar em torno do Sol é uma elipse, não um círculo. Não, porque a Terra é elipse. O círculo ele vai questionar, porque acreditava-se que era um círculo. E a Terra dava uma volta redondinha em torno do Sol. Ele vai falar que não, não é redondinha, é uma elipse, formato meio que oval, ovalado. Vai? Século XVII. O século XVII é o século da chamada Revolução Científica. Acontece no século XVII depois de Cristo, né? Nós teremos Galileu, Kepler, depois Newton, são os principais físicos desse contexto aí que vão utilizar o método matemático experimental para tentar compreender os fenômenos da natureza. O Galileu, o fenômeno da queda dos corpos, o Kepler, o fenômeno da translação, que é a volta da Terra em torno do Sol, e depois o Newton como fenômeno da gravidade. E as leis da física de Newton, né, que a gente vai ver já já, que o próximo é ele, não é? Explique a ordem do universo segundo Isaac Newton. Então, Isaac Newton, ele vai dizer que o universo ele possui uma ordem, ele funciona de forma ordenada. E essa ordem ele é o quê? Simples e uniforme. Então tudo no universo funciona como uma máquina, de forma simples e uniforme. Com causa e efeito. Quais são as 3 leis básicas da física newtoniana? A primeira é a lei da inércia. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. A segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração. A terceira lei, toda ação tem uma reação. Então essa é a forma simples como o universo funciona. Simples porque não é complexa. A Terra, ela não fica, né, fazendo triângulo, quadrado, círculo, oval, ela só faz um único movimento simples, que é o movimento de elipse. Os corpos todos caem na mesma velocidade, é simples, não é complexo. É um corpo, apesar de ir no vácuo, né? Aí entra a complexidade quando entra as coisas que podem deturpar o fenômeno da queda dos corpos. A resistência do ar pode fazer com que o corpo caia mais rápido ou menos rápido. Professor, atualmente eles descobriram que a elipse ela é imperfeita, o formato de elipse é imperfeito, porque ela é uma elipse que gira em torno dos valores. Então, essa aqui é a crença do século XVII, né? Eles ainda não tinham condições e aparelhos para poder observar isso de forma mais perfeita. Na verdade, nada no universo não funciona de forma perfeitinha. Eles acreditavam que, inclusive, era círculo porque era totalmente perfeito. Uma das imagens geométricas mais perfeitas que existe é o círculo, para os antigos e medievais. O círculo é uma imagem de perfeição. Então ele funciona de forma simples e uniforme, sempre da mesma forma. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol, sempre da mesma maneira. Ela não fica mudando, fala, estou com preguiça, vou cortar caminho na volta ao Sol, para passar mais rápido, né? Ela funciona de forma simples, uniforme como uma máquina, com causa e efeito, ação e reação, né?
causa tem um efeito. Ele vai elaborar a sua lei da gravidade, dizendo que quanto maior a massa de um corpo, maior o poder de tração que esse corpo exerce sobre os outros corpos. A Terra, por exemplo, tem uma massa muito maior do que todos os corpos que estão no nosso planeta. Por isso, todos os corpos que estão no nosso planeta são atraídos para o centro da Terra. Isso é causa e efeito. Então, o universo funciona como uma máquina. Isso levou à crença de que Deus era um relojoeiro. É a tese dos teístas, do teísmo. No teísmo há um Deus, mas esse Deus não é como o Deus da Bíblia. Deus seria um relojoeiro. Ou seja, Deus fez uma máquina, que é o universo, deu corda nessa máquina, e essa máquina hoje funciona sozinha. Oi? Não infinitamente. É, sozinho. Deus não interfere no universo, ele só fez e largou. Como o relojoeiro faz relógio, dá a corda e vende. Isso é o teísmo, né? O teísmo acredita que Deus existe, mas acredita num Deus meio que relojoeiro, um Deus mais racional, isso. Não é um Deus que é como as religiões pregam, que tem amor pelos seus filhos, que tem dentro dessa questão religiosa e teológica aí. Há um Deus, é possível que haja um Deus, mas esse Deus é um matemático, ele é um relojoeiro, ele gosta de matemática, por isso o universo funciona de forma matemática, geométrica, e como uma máquina. O universo seria uma máquina que funciona de acordo com leis de causa e efeito. Qual que é a causa que faz a Terra girar em torno do Sol? A atração. A lei da atração é que Newton descobriu. Não é que Newton inventou a lei da atração. A lei da atração sempre existiu. Os seres humanos só não sabiam que ela existia. Não sabiam explicar os fenômenos. Então a causa da lei da atração, o efeito é a rotação e a translação, né? Então a gente tem o seu próprio eixo também. Então essa é a ordem do universo, é assim que o universo funciona, segundo Isaac e Newton. De forma simples e uniforme, como uma máquina. Deus seria um relojoeiro, uma visão teísta. Há um Deus, sim, mas esse Deus, ele fez, não está nem. O Descartes também vai concordar com essa tese. Eles chamam esse Deus de Deus transcendente, porque Deus está no além. Deus não está no mundo e nem interfere mais no mundo. O mundo funciona por si só. E todas as merdas que acontecem no mundo é culpa de quem está nele. Então a culpa das merdas que acontecem aqui é nossa, não de Deus. A gente está fazendo essas cagadas aí. Deus não tem nada a ver com a história. É porque Deus não está nem aí com a gente também. Deus, se a gente se fuder ou se der bem, a ele pouco importa. Mas depende. Tem alguns que acreditam que existe vida após a morte, tem outros que acreditam em reencarnação. Aí vai depender. Ela não fala nada sobre vida após a morte, ela fala só sobre Deus. Mas aí tem os que acreditavam nessa religião e falavam, não, morreu, acabou também. Mas não existe mais nada. Para outros não, morreu, você vai ter outra vida, né? Pode ter uma vida espiritual, mas a vida espiritual não tem nada a ver com esse mundo também. O espírito é coisa completamente diferente da matéria. Então, esse Deus que a gente fala, Deus vê tudo, Deus ouve, Deus não tem nada dessas características. Esse Deus existe, ele é um ser espiritual. Ele não tem característica humana nenhuma e também a vida após a morte a gente não dá nem para saber como que é. Porque é uma vida imaterial. E a gente, o cérebro não tem acesso a pensar nisso. Sim, o universo é um relógio, é uma máquina, isso. Mas não interfere, não tem nada a ver com a história mais não. Então vai depender de quem defende o teísmo, né? Existem vários tipos de teísmo. O teísmo basicamente é a crença de que Deus fez o universo, Deus é o Criador, mas Deus não se envolve com o universo.
É tipo, Ele fez e largou. Vamos colocar um exemplo muito aleatório. Vamos supor, Bill Gates ele criou a Microsoft, mas hoje tem gente que opera aquilo lá. Gente que trabalha para ele opera, então ele só criou. Por aí, né? É o criador, deu início, originou o negócio, mas não se envolve mais. Apesar de que o Bill Gates ainda se envolve, né? Ele ainda decide ali a empresa, né, vai funcionar, para onde que a Microsoft vai, o que ela vai investir, o que ela vai fazer. Vamos supor, dá atenção, uma atenção necessária, igual alguns falam, Deus escuta todo mundo, vamos supor, ele não vai escutar todo mundo. Não escuta ninguém, na verdade. Não tá nem com nós, não. O teísmo, Deus não tá nem com nós. Aí a perspectiva sobre vida após a morte vai depender do teísta, do sujeito. O Isaac Newton, ele acreditava em coisas meio que místicas. Ele acreditava em numerologia. Né? Numerologia é a crença de que, né, os números regem o universo, é possível, através de cálculos numéricos, você prever o futuro, né? Coisas assim. Quer dizer, alguns cálculos é possível prever o que vai acontecer. Você juntava coisa esotérica, né? Ah, se eu somar isso aqui com aquilo ali, eu vou chegar a um resultado tal, esse resultado tal quer dizer que tal coisa vai acontecer no futuro. É possível prever o futuro através de Como se fosse a teoria do cálculos matemáticos. É tipo a teoria do evento local. É o efeito borboleta, né? Não. Tipo assim, tem uma causa que se você bater tipo, nisso do dominó, vai gerando várias reações em cada. Sim, ações em cadeia. Até chegar no final. Mas aí nós temos uma relação de causa e efeito nisso, né? É igual efeito borboleta também. Para a numerologia, né, é possível através de cálculos matemáticos. Muitas vezes não tem causa e efeito. Ele acreditava que tinha, mas não tem. A numerologia, a ciência de hoje, diz que é superstição. É igual a astrologia. A numerologia é mais ou menos você acreditar que os astros vão influenciar na sua vida, na sua personalidade. Né? Então os astros, tá Mercúrio retrógrado, vai dar tudo errado, né, na sua vida, porque Mercúrio está retrógrado. Então é meio que uma superstição, não tem comprovação científica alguma. Mas o Newton, ele acreditava que tinha. Tinha influência os números na nossa vida. Por exemplo, tem o número da sorte, o número do azar. Cai um número, por exemplo, aquele número for do azar, vai dar merda. E aí isso também é superstição, porque para uns, alguns números dão azar, para outros, aqueles números dão sorte. Eu, por exemplo, gosto do número 13. Por quê? Porque dizem que é o número do azar. Sexta-feira 13. Nada a ver, esse cara vai lá, porque é petista, nada a ver. Eu comecei a gostar do número 13 por causa do Zagallo, técnico da seleção brasileira. Essa é nova. E ele falava o seguinte: como todo mundo acha que o 13 dá azar, eu escolhi o 13. Aí ele ficava colocando aí, né? Brasil e Bolívia na final. Aí só lá, Brasil e Bolívia, Brasil dá quantas, né? Quantas letras? Brasil e Bolívia, dá umas 3. 6, Bolívia da... 7, 13. Brasil e Bolívia dá 13. Aí o Brasil ganhou da Bolívia na final. Ele falou, viu com o 13 da sorte, né? Na final da Copa América. Aí tudo ele pegava e tentava achar alguma coisa que dava 13. Eu falei, cara, que massa. É a realidade, mas vai contra o senso como que é no fundo, velho. O número 13 dá azar. Sexta-feira 13, inclusive, é um dia considerado tipo dia do azar. Aí depois, né, que veio a questão do PT. O PT só foi ser eleito muito depois. Então, mas por que é dia do azar? Porque é o mês que começa o primeiro dia, no domingo, né? Dia 1º é dando domingo. Aí a sexta-feira vai dar na 13. E o domingo é o primeiro fim de semana, né? Aí domingo é 2, segunda, 3, terça. E na numerologia o 13 também não é um número redondo. Geralmente eles gostam de números redondos. O número da perfeição é 10, 12. Por isso 10 mandamentos, 12 apóstolos. Imagina o que eu não nasci 6 de 2006. Eu nasci 29 de 6 de 2006, foi quase, né? E o 14? Não é? E o 14? O
14 eles costumam achar que também tem relação com a perfeição, porque o 7 também é um número de perfeição. 7 mais 7, 14. O Apocalipse, 144 mil. 144 mil pessoas vão para o céu somente, segundo o Apocalipse. Sério? O Apocalipse está lá, só 144 mil pessoas vão para o céu. Os testemunhos de Jeová têm certeza de que é. Só 144 mil. 144 mil. Em toda a história da humanidade. Em toda a história. Só hoje tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Não, aqui tem 2 mil e pouco, aluno. Professor, 144 mil em toda a história da humanidade. Na cidade de Araguari, eu acho. Na história da Vai humanidade. ser salvo, na história da humanidade. Porque está lá 144 mil. Mas aí existe uma outra explicação para isso. Tem gente que não leva a Bíblia ao pé da letra, não é fundamentalista, né? Aí interpreta como? 144 mil é 12 vezes 12. 12 é a perfeição, ou seja, a plenitude dos povos será salva. É uma outra interpretação, porque o Apocalipse não é um livro literal, é um livro metafórico. Porque você naquela época não podia escrever as coisas tal como você acreditava que seria. Você tinha que usar uma linguagem figurada. Porque se alguém pegasse seu livro e descobrisse que você estava lendo aquilo, né, e aquilo fosse direto ao assunto, você era morto. Por exemplo, a besta 666 do Apocalipse. Não é o Lúcifer que virá no final dos tempos. Era na época o imperador Nero de Roma. A Babilônia do Apocalipse não é então são todas figuras bíblicas ali. Sim, a marca também era a marca que o Império Romano tinha. Quem era cidadão romano tinha aquelas marcas. Não. Não tem para comprar o que você não precisa, para agradar quem você nem gosta, você nem conhece. Próxima questão. Explique a dúvida metódica de René Descartes. Então, algo de errado está? O peregrino pode sair, né? Você pode sair do peregrino. A dúvida metódica. Nós vimos que o método de Galileu era matemática experimental. Esse método foi usado pelo Kepler, pelo Newton. O Descartes vem com um método diferente, um caminho diferente. Qual que é o caminho para chegar